os mais diversos fenômenos relacionados à ufologia, uma listagem de teorias mais comumente aceitas entre ufólogos foram estabelecidas. Nelas existem diferentes correntes de pensamentos, desde de caráter cético, julgando todo o fenômeno, mas alguns avistamentos de OVNI são aeronaves experimentais, avançadas ou secretas de origem terrestre, de que grupos secretos desenvolvendo estas aeronaves nos Estados Unidos têm encorajado a ufologia a seguir a ideia de naves extraterrestres para desviar a atenção de suas atividades. E há outra teoria de que alguns avistamentos OVNI são espaçonaves alienígenas que vieram de uma dimensão paralela ou algo similar, ou são aeronaves humanas vindas do futuro. E ainda a teoria relacionada com a hipótese psicossocial de que manifestações angélicas, demoníacas e outras manifestações sobrenaturais ao longo do século foram causadas por alienígenas, tentando controlar a humanidade, e de que alguns OVNIs são parte desse processo. Dentre tantas dúvidas que surgem, houve discussões para a visitação de lugares importantes, para as pesquisas ufológicas e congressos em todo o Brasil e exterior. Um dos projetos da ONG é a formação de pequenos grupos de pesquisa em cidades que tenham um grande foco de avistamentos, como é o caso da cidade de Quixadá, que já possui um grupo formado por pessoas que já tiveram algum tipo de contato com OVNIs. Encontra-se de parabenizar esse momento, Major. Recebi a ligação do Major há umas 2 semanas atrás, uma semana, 2 semanas atrás, falando do momento que haveria aqui, as pessoas que estariam. Sou um interessado, um curioso no assunto, adoro o assunto e sempre procuro estar me informando sobre esse tipo de coisa. Haja visto que em Quixadá tem muitos relatos, mas a gente conversava ali fora informalmente, tem muitos relatos de pessoas que falam da ufologia, de pessoas que tiveram experiências, né, com o assunto. Inclusive eu comentava para o Major ali fora que eu falava há pouco tempo com minha mãe no telefone e ela lamentou muito não estar presente porque ela é uma grande estudiosa do assunto, com assinaturas de revistas, enfim, pesquisas na internet, mas me sinto honrado e me sinto bastante satisfeito de estar fazendo parte desse momento que o senhor proporciona aos munícipes do nosso município de Quixadá. Então, obrigado, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo de Quixadá. Eu aqui agradeço a presença de Vossa Excelência por nos dar esse apoio e também já falou, o nosso objetivo aqui é fazer cada pessoa dar seu testemunho, explanar aqueles que têm interesse, para a gente tirar alguma dúvida baseada no que a gente estudou e baseado também nos nossos fatos que vem acontecendo com a gente, e a gente fazer aquela troca de experiência, né? A gente nunca sabe de tudo, ninguém sabe mais de alguém, apenas eu acho que a gente deve trocar a nossa experiência. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso amigo Robson. Boa noite. Estamos aqui mais uma noite para falar sobre ufologia. Agradecer a presença do Pedro Baquete, do Elton, do Irandildo e a presença de todos vocês. Fizemos em Quixadá 4 simpósios. Faz um dia que está parado, devido ao corre-corre de cada um de nós. Mas a gente não parou, continuou pesquisando. E temos, de antemão, agradecer o Wellington por ter trazido esse primeiro encontro do Gênese aqui para Quixadá. Mas a primeira vez aconteceu no final de semana que tinha para Quixadá, vim com uma festa lá, eu vim de volta, na estrada que estava sendo recapeada, que eu saí do asfalto para passar pelo atalho. Quando eu voltei novamente para a pista, uma luz veio de frente a mim. Eu tinha a impressão que fosse um carro só de um
um único farol, mas quando se aproximou foi que eu vi que ele vinha assim, uns 6, 7 metros de altura e deixando toda a pista como se tivesse dia, tão forte era a luz. Meu carro na época tinha uns 5 meses só de uso, o carro apagou, a parte elétrica do carro parou, aquela luz ficou sobre mim alguns segundos, que eu não sei dizer. A sua primeira experiência, houve algum relato depois dessa primeira experiência? Houve a segunda no caminho da Bicuitinha, que eu vi umas 5 para 6 horas da tarde. Tinha que deixar minha atual esposa na casa dos pais dela lá, depois de Bicuitinha. Quando eu vim de volta, no caminho, casualmente eu fui trocar o CD do carro. Quando eu baixei a vista, que levantei, eu olhei rapidamente no retrovisor do carro e vi um objeto mais ou menos de uns 20 metros de largura sobre a pista na altura do carro. Quando eu me espantei, tentei frear o carro não atendeu. Parei praticamente na marra, já do outro lado da pista, ele foi para minha frente. E eu fiquei assim apavorado, porque são coisas que acontecem sem ter uma premonição. No acaso. Esse foi o meu segundo. Só um pouquinho, Júlio, desse relato. Eu digo os objetos que tem nas casas de tudo. Muito interessante, isso dá com boa lembrança, bem nítido, né? Tudo. Eu não sei quanto tempo durou, porque eu estava em casa. Outro fato que houve também foi que eu tive uma hemorragia muito grande, sem ter nenhum ferimento. Quando a mulher chegou em casa, que tinha ido para a igreja, achou que eu tinha sido furado alguma coisa pela quantidade de sangue que tinha. Eu não tinha ferimento nenhum. Júlio, isso aí é interessante, essa aí, uma pessoa sangrar muito, como você acabou de falar, entendeu? Um corte, Um arranhão. arranhão. E eu te faço mais só uma pergunta para encerrar aqui. Você poderia falar daquele relato, quando você foi feita aquela cirurgia, tiraram uma parte de você, que estava na sua vida, você poderia passar para a gente isso? Isso aconteceu assim como no formato de um sonho, né? Que o mesmo que aconteceu comigo aconteceu com ela, né? Mesmo dia? Mesmo dia, mesma hora. Não sei para onde foi que levaram, não tinha conhecimento que era ela, mas quando foi no dia seguinte que eu fui contar o sonho, ela contou comigo. Eu contei para uma pessoa e ela contou para outra. Mas não tinha combinado, porque eu não tinha visto ela, não tinha nada. Minha filha mais nova do meu primeiro casamento. Eu conversando com ela, no mesmo dia que você me falou, ela sentiu febre, não é isso? Passou 2 dias de cama e ela tinha problema, quando ela andava, a perna era esquecida, ela às vezes caía e tinha problema de maxilar. E todos esses 2 problemas foram resolvidos, certo? Foram resolvidos. Ela até hoje tem 100% de saúde? 100%. Ok, aqui é o Júlio Lemos, o qual só temos a agradecer, por o qual eu queria saber se ele tem algo a se despedir dizendo para você. Você tem alguma mensagem para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Júlio? Eu tenho uma mensagem a dizer o seguinte, que se a natureza, o grande universo, só tivesse habitado o nosso planeta. Eu acredito que esse universo é povoado por pessoas de um nível cultural mais elevado que o nosso é o primata. E por isso eu vou dizer que eu vejo quando eu quero, isso acontece, sem que eu tenha um prévio aviso, sem nada. Dias acontece e eu não tenho explicação. Quando eu quero resolver uma coisa, eu elevo meu pensamento a um ser superior, que eu não sei dizer o nome. Sabe, são coisas que não tem explicação. No caso aí, como eu fiz aquela pergunta a ele, era por volta de 6 para 6h30 e ele chegou na casa da sogra dele 9h30. Houve um branco, houve o chamado lápis. Isso chama, quando a gente chama de abdução, que existe o lápis, vê chegando e vê indo-se embora. Existe o meio termo, que eles pagam da memória da pessoa, fica gravado lá no cérebro. Quando é descoberto isso, quando a gente faz regressão hipnótica, a gente vai lá, fala com as pessoas, entra na mente dela e consegue quebrar o que a gente chama de trava, que os seres botam. Trauma psicológico não, mas mexe com a mente da pessoa, porque você está trabalhando com uma coisa que você não conhece. Quando você se sair daqui agora, chegar lá embaixo,
que a gente chama de álbum. Você vê um álbum, você vai se assustar, porque você não está acostumado. Aí depois você começa a conviver com aquilo, passa a ser natural. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu tenho só que agradecer a presença de vocês e a exclamação. E agora nós vamos passar para a Edna. Muito obrigado. Obrigada. Bom, eu quero... Professor Rito, vocês têm ideia, no meu tempo, a gente tinha nem que comer em casa. Eu ia pescar siri ou aratu, que eu nasci na beira do rio, né? Nunca na minha vida estudei no colégio particular. Nunca na minha vida eu tive dinheiro para verenar no colégio. Entendeu? Mas só que eu agradeço que eu tenho aqui hoje e vivo bem, em paz comigo mesmo, graças a Deus, sem passar muita necessidade. E eu vou contar só 5 minutos da minha história, tá certo? Pronto, isso aí é o que eu faço hoje. Sou piloto seu pai há 18 anos, sou instrutor de voo, analisador de voo, aquela pessoa que analisa quem vai tirar a carteira de piloto. Já tenho mais de 3 mil horas de voo, problema de ouvido e coluna. O voo é muito desgastante devido às ondas eletromagnéticas, às radiações. Pensou isso na caixa. Seu Levi, meu filho é assistente, que também é piloto, está seguindo a profissão do pai. O avião da Força Aérea que estava lá estacionado na manobra, aproveitei para tirar foto, mas sou piloto de avião não. Avião, helicóptero da Força Aérea também, russo. Eu levei aqui, tentando criar coragem para soltar de parabéns, mas não me deu coragem não, viu? Casa dela, parabéns, está comigo. Propaganda da Almeida, pousar dos ventos, divulgar o nosso quixadá. Somos secretário executivo. Amigo nosso, Doutor Santana, Bruno, Levi, nascido do céu. Palestrazinha lá em Fortaleza, Dragão do Mar. Essa é a visita que eu fiz à NASA, no meu estudo de curso superior de polícia. Passei lá uns 3 dias aprendendo alguma coisa. Painel da nave Colômbia, traje de astronauta. Lá a gente visita todas as seções e vê como é que funciona. Stonehenge, tive a oportunidade também de fazer uma visita lá, saber por que eles construíram isso. Coronel da Força Aérea que tomava conta dos asilos, dos sírios que lançavam bomba atômica nos Estados Unidos. Também visitei os sírios de abrigo nuclear. Psicólogo chileno, também que faz estudo com a gente. Nick Pope, o maior pesquisador de ufologia do mundo, americano. Essa é uma amiga nossa também, Bianca, que foi abduzida, o Marcos Petit. Isso é a nossa rotina de trabalho, fazendo resgate. Além de salvar, também a gente prende. Isso é o motor de uma nave espacial. A cápsula de regresso está à entrada da atmosfera. E o projeto dela é de um cearense, viu? Isso é dentro da cabine do ônibus espacial. Veja como ela está sólida. Isso é a Estação Orbital ISS Internacional, que fica no espaço, fazendo pesquisa. Seu dano de mergulhador para coletar um meteoro que caiu no fundo de uma lagoa lá em Itapicó. Meteorito, né? Exemplo de um motor também de um avião, para a gente também entender como é o motor de uma nave, do óculos. Bombardeiro nuclear americano do Chile, uma feira que eu participei. Um dos melhores caças do mundo, F-15, Força Aérea Americana. Airbus, maior avião comercial do mundo. Traje espacial. São os módulos da Estação Orbital Internacional, que elas são levadas nos aviões
no comum e no chão, e são acopladas. Essa é a área de treinamento dos astronautas. A gente fez uma visita também. Isso é em Houston, na NASA, nos Estados Unidos. Resumo do início da ufologia. Vocês veem, fizeram uma pesquisa, pode colocar na internet, ufologia na pré-história. Vocês veem claramente desenho de naves e de pessoas nas cavernas. Então eu vou passar cada slide e vou comentar uns 30 minutos com vocês. É a nossa galáxia não é outra galáxia, a nossa estrela dessa não é circular. Vocês veem a imensidão do universo. Dá uma pausa aí. Por que eu coloquei essas duas imagens? Hoje nós vivemos num mundo muito atribulado, muito agitado, e se eu vou fazer uma pergunta, vocês vão ver que 2 ou 3 vão levantar a mão. Quantos de vocês tira apenas 1 minuto para olhar o céu à noite? Para dar uma abraço. Outra, né? Estou demais. Durante o dia nem se fala, ninguém olha. Então, está excelente. Eu acho. Por que perguntei? Devido à nossa agitação, a gente não tem o hábito de meditar, não tem o hábito de olhar para o céu à noite. Por quê? Porque quando você se projeta no céu à noite, você sente aquela energia gostosa e sente a imensidão do universo. E quando você sente a imensidão do universo, você começa as indagações. Por que a Terra é só um planeta habitado? Será que existe outro? E se existem outros, quem são eles? Será que são parecidos com a gente? Será que são do bem? Será que são do mal? Então existe mil indagações. Por isso que coloquei uma galáxia, para você ver que uma galáxia tem bilhões e bilhões de sóis. Imagine quantos bilhões de estrelas terão. De sóis não, de planetas terão. E desses bilhões existem milhões de planetas habitados. Isso é o que eu sinto quando olho toda noite eu digo 5 minutinhos. Para 10 horas, 12 horas, meia-noite, para dar uma olhada no céu. Então a Bíblia também pode ser totalmente verdadeira. Você questionou muito a questão do que está escrito na Bíblia e tal. Mas segundo a Bíblia, é apenas vida na Terra. Se realmente existir vida em outros planetas, a Bíblia também tem que ser questionada. E eu acho que é muito egoísmo achar que há vida só aqui. E essa questão do tempo, eu também não concordo muito, porque a gente é muito limitado. A gente não sabe, questão da tecnologia de outros povos. Eles podem ser inferiores no conhecimento da gente, mas também pode ser bem mais superior. Entendi. Olha, o questionamento que da Bíblia pode ser, deve ser questionado, pode e deve. Olha, quando você questiona uma coisa, você está aprendendo. Você pode chegar assim um diálogo, você está aqui, chega na sua casa, acende uma velhinha e diz: Pai nosso, está no céu de Jesus, desce aqui e vamos conversar um pouquinho. Aí ele chega. Eu olho para você: Oi, como é seu nome? Cris. Cris, você me chamou, eu estou aqui. Não, Jesus, chamei o senhor aqui. Senhor não. Chamei o irmão, ele não gosta que você chame o senhor. Ele é nosso irmão. Vocês podem ver na vida das pessoas se ajoelhar e se levante. Meu irmão, meu grande irmão, meu mestre, né? Vamos debater. O que ele falar, acontece. E o que ele falar, acontece. Ele não vai ficar zangado, não. Não, mas o pastor está mentindo. Mas está bom, Cris. Por que eu estou mentindo? Aí você fica: Não, continue. Não é isso, eu não estou mentindo por causa disso, não. Continue. É sério, gostei da sua teima. O seu é boa para se debate. Você está aprendendo muito. Agora eu vou te explicar por que eu estou falando a verdade. Por isso. Aí você: E é mesmo, irmão. Mestre. Agora está entendendo. Porque eu estava, não era nem mentindo, ou o senhor não estava mentindo, não, eu que estava, também não estava mentindo, eu estava apenas entendendo de maneira errada. Então acontece, tudo que acontece,
né? Vá atrás da sua verdade. Agora, e eu vejo assim, existem vários relatos que nós temos vida em outros mundos. A Bíblia fala, quer um exemplo? Olha, a palavra extraterrestre, tome como tudo fora da Terra. Quem é o primeiro extraterrestre? O principal da Bíblia, Jesus Cristo. ET, não é só aquele ser que chega na nave, não. O termo ET, tudo que veio fora da Terra. E Cristo veio fora da Terra. É uma prova de que extraterrestre era um criador de tudo. Extraterrestre era um. Ele que criou o universo, criou a Terra, criou as formas de vida. Entendeu? Que é uma prova. Os nefilins, parte inicial da Bíblia, que chamam-se os anjos decaídos. E vem dos anjos do Senhor que as filhas dos homens eram formosas, tomaram como esposa e deram origem aos seres humanos gigantes, que passaram a beber, a roubar, a matar, a estrubar e fazer, depredar o meio ambiente. E aí Jesus veio e fez o dilúvio. Começou com Noé, mandou para você lá, por aí vai. E eles eram de onde? Extraterrestre. Por quê? Porque eram fora da Terra. Entendeu? Então a Bíblia tem cheio de relatos de casos. Porque as pessoas usam o termo extraterrestre, seja bem feio aos nossos olhos, porque nós somos preconceituosos. Não existe nada feio, tudo é relativo. Talvez esse serzinho mais feio aí fora é uma raça de cientistas mais inteligentes que você não imagina. E é feio, não é bonito, porque eles são altamente evoluídos espiritualmente. E por aí vai. Felipe, vamos para frente. Zeli, por favor, dá uma olhadinha aqui na caixa do microfone do Major, por favor. Oi. Ele me perguntou qual era a relação entre a religião e a ufologia. Aquela questão de Deus extraterrestre, não é isso? Aí então eu tentei passar para ele sobre aquela questão da carruagem, né? Da carruagem de fogo que fala, né? Na Bíblia. Então isso aí ele falou para mim, não, mas eu quero ver o ponto de vista do Major. Aí então se eu estou lhe repassando, porque eu não quis perguntar, estou perguntando por ele. Tá bom, pode perguntar e pode contestar, pode falar. E o que eu falar também, eu vou dar só uma orientação. O interessante é a novidade das coisas e o paradoxo. Pode não acreditar em nada que eu esteja falando, mas eu aconselho vocês a buscar a verdade. Cristo conversando com Tiago, ele diz: olha como são interessantes as palavras dele dizendo. Com Tomé, aquele que busca, não para de buscar. No caminho sofrerá tribulações, mas depois maravilhar-se-á, ou seja, você ficar deslumbrado e reinará no todo. E o que é isso? Você quer saber também, vai atrás, existe isso, vale para tudo. E o caminho, olha o que eu disse, vocês vão ser torturados, vão entrar em pânico, podem até ficar. Rapaz, olha o que busca por isso. Sim, a praça onde ocorreu as filmagens. O Vaticano, eu estacionando aqui, porque a gente se ligou, né? Esses pontos. Vocês só escutam a guarda-rede, né? Bem, quero falar mãe. Foi? Quero final de semana, na semana. E o horário? Foi, né? Aí como foi? Já tinha dado banho, já estava voltando para cá? É? Na hora que eu vou ali, pra cá. Aí foi. Não vai dar banho, deixa em cima. Aí ela tinha luz embaixo, né? Aí é. Mas te queimou? Aí quando aí já veio do sol cai, quando você olhou, Eu que falei,
Os tremendo. A Nara seguiu até em casa. Foi correndo mesmo ou não? Ah, eu ia na bicicleta, né? Tá certo, na bicicleta. E ela foi acompanhando o rio até pra frente. Nossa, quem viu um negócio desse? Mas a melhor coisa que eu for fazer uma coisa dessa, eu fico embaixo da água. Eu fico embaixo da água. E depois não mais nada, né? Cheguei em casa, mais meio gosto. Estava sonolento. Passou uma hora todinha tomando banho. Aí quando tomava banho, ela estava lá. Ah, então ela apareceu na hora que eu estava tomando banho. Aí não deu nem tempo de se vestir, pegou lá pro lado e subiu na bicicleta e veio correndo pra cá. Tu ficou quanto tempo tendo embaixo da água? E a luz em cima de ti. Tinha algumas luzes gigantes embaixo, vermelho, azul, colorido. Tu lembra das cores? Ela girava. Tu via alguma coisa assim como a silhueta do carro, assim, a fantástica do carro? Ou tu só via a luz? Girando. Piscava, rodava, virava. E o tamanho da luz? Quantos metros tu achava que tinha? Que tempo tu leva da tua casa para esse assunto, viu? Para lá não demora muito tempo. Mas em questão de tempo, ok? Quer dizer, 4 minutos para ir, 2 para voltar, já na ligeira, carreira, 4 minutos para ir, 4 para voltar. Mas o tempo que passou devagar, vamos supor que tenha gastado assim uma meia hora só, esse percurso todinho. E tu saiu de casa 7 e pouco e chegou quase 9. Não. Foi 8 e quanto? 7 e pouco. E aí tu chegou em casa 8h40, por aí, quase 9. Mas nasceu não. Nasceu não. Você pode sentir não, dor de cabeça, alguma coisa, queimadura? Tem sonhado não com esse aparelho? Como é o nome aqui da localidade? Califórnia. E o rio é o rio Pirangi, Choró. Viagem de tempo, Choró. E nessa noite, quando ele estava na água, tomando banho, a luz chegou em cima, viu aquele clarão, ele queimou as costas dele, ele saiu correndo. Ele é bem aqui, o rio que ele está tomando banho. E daqui é a casa dele. Não, aqui é a casa dele. Olha como é pertinho, né? Eita, ele, cadê o óculos? A casa dele está aqui. Então ele vem por esse caminho, ó, por aqui. E vem tomar banho aqui. Olha a carreira dele. Sabe o que acontece? Ele estava dando medo no bicho, né? Botou sua toalha, subiu na bicicleta e veio. E no meio do caminho, uma dessas árvores ficou embaixo. Ele fez correto. Por quê? Quando vocês estiverem por aí, ou de carro, ou de moto, a pé, e forem abordados por eles, o pânico vai ser grande. A não ser que você seja curioso, tenha coragem de enfrentar e fazer um contato já sabendo que vai ser submetido a todo tipo de exame. Aí vamos errar na brincadeira, olha, vocês vão me levar, mas eu queria que vocês façam um check-up bom, e o que eu tiver de ruim me cure. E eles fazem isso, tá vendo? Toda vida que eles fazem a abdução, a doença que vocês tiverem, geralmente eles curam, pode ser até câncer. É besteira para entrar o câncer. Se vier no carro, o que é que a gente deve fazer? Pronto, se vier no carro, o que é que eu devo fazer? Vamos começar por essa indagação. Primeiro, pare o carro no acostamento, desligue os faróis e fique dentro do carro. Por quê? Se você for fazer a fuga, você vai em alta velocidade, vai querer puxar tudo que o carro tem e pode acontecer um acidente. Entendeu? É só por causa disso.
Eu pergunto, e se eles tiverem que levar o carro em movimento? Lembra? Sabe como é que eles fazem? Eles dão um comando mental, encosta o carro, encosta o carro. Aguarda dentro do carro, então feito um zumbi. Ele vem, pega você, leva para a nave, faz todo o exame e volta. Aí, interessante, como eles fazem isso. Eu estou dizendo, porque é o que eles fazem mesmo, porque aquele doutorzinho que eu estava com ele na cabeça bem branquinha, ele tem mais de 10 mil hipnose. Ele diz assim, não, doutor, é porque eu estava na estrada, aí de repente do meu lado, eu vi aquela nuvem que ele faz, e depois estou embora. Eu disse, é? Vamos fazer hipnose. Aí diz, aí eu vim no meu carro, eles mandaram eu parar, eu parei, mandaram eu descer, eu desci, pegaram pela minha mão, me levaram para a nave, botaram numa maca, aí fizeram isso, depois disseram isso, aí depois botaram na nave, me deixaram perto do carro, mandaram eu abrir o carro, mandaram eu voltar ao normal e pronto. Bom, né? Passar o som, abrir mais assim, entusiasmo. Aqui o bichinho. E nós temos a pele, imagina. E eles? Não imagina o que eles têm. E é assim no mesmo, mas só que o deles é um painel 360 graus dentro da aeronave. Usado em aviões. Mais baixo. Baixa mais um pouco só. Ó, laser. É o tripulante que controla tudo. O piloto, o copiloto também pode controlar, que você vê na televisão no painel, mas só que dentro do disparador é todo em volta da nave. Ele vê tudo, vê até dentro de casa, mas aqui não vê não. Só se for papel da parede fina, essas coisas. Como é que se monta? Nós temos. Esse avião já foi dele, esse mesmo avião aqui, veio do Canadá para cá, só para fazer o teste com todas as polícias do Brasil. Olha o contraste. Vê o tipo de solo, vê o que é água. Olha como é que ele vê as caras. Aqui é noite, viu? Vocês pensam que aqui é de dia? Aqui é de noite. De dia, de noite dá o contraste, você vê melhor. Todas as imagens aqui são de noite. Ó, vê até a cor. Tudo automático, pode ser manual automático. O computador controla o foco. Dura e a noite. Me dá a altura, ó, me dá a altura do solo, me dá a velocidade da pessoa lá embaixo, me dá a velocidade da aeronave, me dá as coordenadas, me dá a distância, tudo. Olha os dados. Me dá a angulação da aeronave. É por isso que à noite, à noite, a nave fica invisível, porque eles querem ver, eles saem em busca das pessoas, aí quando eles avistam, ele fica, bota o foco em cima. Ó. Olha o avião, eu acompanho a velocidade. Isso aqui é à noite. Olha o fogo. Você está vendo além das máquinas. É, está vendo o foco do fogo. O foco do fogo, onde está pegando fogo. Aqui é a radiação, ó. É onde acontecem as naves. Às vezes você vê uma nave, aquela bola de luz bem grande, mas ali é a radiação do campo eletromagnético. Presídio aqui, estou brincando. Visão infravermelha e visão normal, câmera normal. Visão técnica. Visão técnica, igual do operador. Aquele filme. Ó, helicópteros. Dá o contraste. As pessoas tudo aqui à noite, viu? Se eu estiver mentindo, pode corrigir, viu? Tem lá saída do distrito, está vindo para a casa dele, dá para mostrar só a foto da casa dele se tiver. Eu acho que tem. Não, é outro PowerPoint, não vai PowerPointzinho aí. Tem o próximo PowerPoint. Não, ele não. Pronto.
Vamos contar bem rapidinho, porque todas as histórias são iguais. Ele estava lá na sede do distrito, Itapoerá, aí veio voltando para a casa dele, que está em volta de 1,5 km. No meio do caminho, parece que quem ele estava na frente era tu, Marcelo, teu irmão? Era o Marcelo, irmão dele, na frente, assim, 50 metros distante do pai, da Bruna e da mãe dela. Aí o que acontece? Aquela nave veio, mesmo formato tradicional, com a bola embaixo piscando, e ao lado deles, vem caminhando, e eles pararam um pouco, aí depois foram andando de novo. Quando chegaram em casa, eu perguntei à mãe dele, né? E só não teve medo de nada, eu fui apreciar, foi o passo, mas ele ia esperar, porque ele queria ver mais de perto. Não nada. Aí, quer dizer o nome dela não, mas parece que ela não soube. Aí, quando eles estavam chegando na casa deles, aí a nave passa bem suavemente e vai ao longo. Mas é interessante, apesar do movimento da nave ser igual, o tamanho, essas coisas, às vezes ela aparece de uma vez, do nada, aparecendo de você, e também vai embora do mesmo jeito. Mas o que eu achei estranho, ela foi bem suave e subiu no horizonte. Não fazia barulho, né? Geralmente o barulho é assim de enxame de abelha, então a máquina de costura. Então aquele barulhozinho de transformador que você vê no interior, né? Aquele barulhozinho que dá aquela luzinha, né? Vazamento de energia, geralmente não tem barulho nenhum. Às vezes tem vento, às vezes não tem. É aí que a gente, quando vai pesquisar, tem que ficar atento aos detalhes. Por isso que eu deixo a pessoa, pode falar à vontade. Depois que ela fala aqui, aí eu faço uma pergunta. Porque se você está perguntando em cima da hora, ela está perreira, esquece o detalhe, né? Às vezes cria coisa que nem pode estar criando, então é induzindo. Deixa a pessoa falar à vontade, aí depois a gente tira as conclusões da gente. Oi. Agora só o caso do Valência. Vamos aquele caso de Valência. Gostou o outro. Só mais um e vamos lá para o primeiro debate, viu? Presta atenção aqui, interessante. Apaga a luz. Pronto. Posso vir, carrega o vídeo. Esse caso Califórnia 2 é aquele que o casal estava na praça e avistaram uma luz, fotografaram e ficou circulando na internet de desses. A gente conversou com eles, com o Demi e com a W. Eles não puderam vir hoje. É esse aí que eu vou fazer. A minha ela está começando aí. A bala que puder um negócio aí no aparelho. E rapaz, só existe a parede se botasse em mim. Eu também tinha isso aí. Agora nós fomos cantinho. Quando eu cheguei lá no eu fui chegando no papel, aí vi que deu aquela parte da minha. Aí também não liguei. Quando eu fui chegando no portão, aí eu abri o portão, passou a mulher e o meu menino. Aí quando eu vou, outro portão para fechar, eu não fogo. Quando eu olhei aqui, a fui lá caindo no parceiro. Eu pensei que era rua, mas ninguém caiu de cima daqui. E aqui para o negócio. E a chiadeira, aquele cheiro assim que não viado. Eu estava trabalhando naquela chiadeira mesmo. Né? Aí eu não, no chão era mulher, eu vim lá gritando. Eu senti que eu subi. Quando eu caí, eu sempre peguei ela e eu senti que subi assim. Não sei se você tinha acontecido. Sim, aquele negócio, querendo subir, né? Aí eu não, falava um pouquinho, bati no chão, todo. Então você chegou a ser irritado. Soltado, né? Quando eu ri. Não, então foi parecido com o teu caso. Mesmo jeito, aquela chiadeira, né? Ele chega não com ela mesmo, gente, aquela chiadeira. Eu tenho certeza que o negócio daqui, se for no canto assim, no piano para se proteger, ele leva. E a sorte que o menino subiu, me levar do menino, porque toda vez que eu ia fechar o portão, ficava encostado em mim. Que nesse aí, mas foi Deus que ajudou, que acompanhou ela, mas dele.
E se ele fica, eu mandei ele com a barra de portão, ele tinha subido, tinha certeza. Eu senti que negócio. E eu achei dele. Aí teve mais só que o cara tava. Ele fala de Deus. Porque isso aí, Renatinho, né? Eles fazem lá na polícia de pegar nós, a gente não está terminando ninguém e seguindo nós, assim, uns 20 quilômetros. Aí a gente está tocando, seguindo direto assim todo tempo. Aí tem aquele virar assim, que doeu minha cabeça, aquela quintura. Não é nada possível, né? Uma quintura assim que eu não tive, eu não estou me arrupiando, não. Foi sério. Aí eu peguei lá no Caperá, chamei um monte de gente ali, né? Que tinha trazido uma palha ali, o corpo é, mas eu andou muito perto de morrer, te levar. Possível, foi, perdeu o filho e o neto. Fala, meu Deus, passei por causa de aquela dor de cabeça, aquela quintura. No braço que faltava aquele negócio na minha quintura aqui, o médico dizia assim: vou que essa quintura, vou, e depois não assim, do mesmo jeito, e essa quintura, rapaz, será que é a polícia que vai colocar de imaginar a pessoa que estava roubando essa moda, né, Marquinhos? E só pedindo a Deus, meu Deus, não dá de nós, nós tiramos direto. E tem pertinho assim, ó. Zoando era pertinho assim, mais ou menos assim, 10 metros de altura assim. Deu pra ver assim o formato dele, se tinha outra luz assim? Não, tava uma luzona grande assim, um portão grande, que eu olhava assim, eu caçava sério, eu parava na moto. Aí vamos baixo e ele mergulha perto da ponteira e segura. Quando ele segura, ele começa a levitar. Ou seja, aquela luz é a função dela de anular a gravidade e desmaterializa a pessoa e materializa dentro da nave. Ele tem um equipamento que faz isso. Mas só que ele se perdeu, disse que rezava tudo e pedia pelo amor de Deus e segurava e nada. Aí, percebendo, não sei qual foi o motivo, eles anularam o equipamento. Quando anula, ele cai assim de 1,5 metro no chão. Aí ficou todo arranhado. Ainda bem que não quebrou nada, né? Aí ele corre para dentro de casa com a mulher dele e o filho dele vem tudo. Não leva o cara da energia. Ele pode o filho do poste. Como? Ele não ia vai cair no filho do poste. Não tinha como ele levar. Não, alguma coisa, não é por causa do filho do poste, não. Isso Porque aí não baixa, não. é problema deles. Às vezes ele não baixa, que é para nem ferir a pessoa. Por isso que é você ficar perto do poste, entendeu? Embaixo de uma árvore. Eu nem terminei aquela parte, eu disse como é que você deve fazer, né?